um dos maiores financiadores do mercado imobiliário brasileiro e da Bolsa. Também um dos maiores fundos imobiliários e, atualmente, é um dos fundos mais procurados nesse momento. Está falando do KNCR11. Essas informações a gente retirou do relatório de outubro, que foi divulgado em novembro, no começo de novembro, então teremos novas atualizações desse fundo somente em dezembro. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, eu apenas apresento os fatos e você mesmo tira suas conclusões de investimento. Não temos nenhuma ligação aí com casa de análise ou com carteira recomendada. Convido vocês para me acompanhar lá no Telegram, onde eu posto notícias diárias de fundos imobiliários, e também no Instagram, onde eu posto recorte de estudos também diariamente. Então vamos conhecer o KNEA Rendimentos Imobiliários, KNCR11. O portfólio do fundo é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários, os tradicionais CRIs. A gente pode ver aqui que o fundo tem um patrimônio líquido de 5,59 bilhões de reais, patrimônio superior ao do KNR11, uma base de cotistas de 158 mil cotistas. Temos aí também um yield médio aí na curva de CDI mais 2,51% ao ano, um valor patrimonial de cota de R$ 100,68, com uma cota a mercado de R$ 101,64. Liquidez média de 10,14 milhões de reais por dia negociado. E o fundo adquiriu no último mês aí 140 milhões de reais em CRIs. E o portfólio desse fundo? Vamos entender como é que é. O fundo ele possui 103,8% de alocação em CRI e você já sabe que quando o fundo possui uma alocação superior a 100%, significa que ele tem aí uma alavancagem. A alavancagem líquida desse fundo é de 2,57%. Lembrando que a alavancagem líquida, a gente pega o caixa do fundo, desconta dos passivos e pega esse passivo restante e divide pelo seu patrimônio líquido. O passivo do fundo hoje está em 12,8%, mas a alavancagem dele é menor porque ele tem um caixa aí de 9% do seu patrimônio líquido. Lembrando que a gente tem duas aferições aí do yield. A gente tem a aferição do yield marcada a mercado e temos a aferição do yield marcada na curva. E Jonathan, qual é a diferença entre essas duas marcações? A marcação a mercado é como se eu fosse pegar ali os títulos e vender no que eles valem a mercado hoje, o quanto que seria comprado. E o yield na curva é a gente pegar esse título e acrescer o quanto ele rendeu. Ou seja, nem sempre o quanto ele rendeu é o valor que ele está cotado a mercado. Já que você que investe em bolsa sabe que uma cotação a mercado pode mudar aí a depender de N variáveis. A gente também tem aqui o prazo médio e a duration. Podemos ver que a alocação desse fundo é totalmente em CDI. A gente tem uma pequena parcela ali em IPCA, que é pouco relevante, não chega a 1% ali do patrimônio do fundo. E a gente tem uma alocação em Selic, que é o quê? É o caixa do fundo. Em relação aos setores, a gente tem uma pequena exposição ao segmento logístico, temos 13% ali de exposição ao segmento residencial, 27,5% ao segmento de shoppings e a maior exposição, 55,3%, está ali no mercado corporativo. Aqui o fundo explica que os dados da carteira são atualizados diretamente na página do KNEA Rendimentos na seção cota diária, ou seja, diariamente você pode ter acesso ali à cota patrimonial do fundo. Alocação de CRIs de 99,3% do patrimônio líquido, está um pouquinho aqui diferente do que a gente viu no slide anterior, mas é uma variação que ocorre porque o fundo está com um baita caixa, está alocando esse caixa de forma rápida, e aí lá no mundo FI eles puxam os dados de um documento e aí sai um outro documento mais atualizado, como o relatório gerencial, que é bem recente, e aí não dá tempo de fazer essa atualização, tá bom? Mas a gente traz aqui o valor mais atual, é esse aqui, 99,3% do patrimônio líquido alocado em CRIs. Não quer dizer que o fundo ainda não tem uma alavancagem, porque quando a gente pega aqui a alocação total, é de 107,9%. As maiores exposições desse fundo são nesses 5 CRIs.
O devedor é a JHSF, a gente tem 3 aqui para Brookfield e a gente tem um para o edifício BFC. Em termos de emissor, o CRI da JHSF foi emitido aí pela Tru, enquanto os demais foi pela OPE. A indexação são todos CDIs, a taxa de aquisição varia entre 1,86% a 2,15%, são CRIs aí high grade. Esse fundo é um dos fundos mais high grades que a gente tem aí na B3. Aqui a gente tem a taxa marcada a mercado, a gente tem o saldo na curva e o saldo marcado a mercado. Lembrando que o saldo da curva é o preço de aquisição somado aí com o que rendeu até o momento, enquanto o saldo a mercado é o saldo que seria cotado esse título se a gente vendesse ele a mercado hoje. Tá bom? E aqui a gente tem a concentração de cada CRI desse na carteira. E já que a gente citou a alavancagem do fundo, vamos falar um pouquinho sobre ela. O fundo possui atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs. Lembrando que operações compromissadas são as operações que os fundos de CRIs utilizam para se alavancar. Durante o mês de outubro foram efetuados movimentos de modo que a exposição atual do veículo nesse tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 7,9% do patrimônio líquido do fundo, patamar considerado adequado pela gestão. As operações compromissadas permitem uma maior flexibilidade e velocidade na alocação de recursos e melhoria do patamar de rentabilidade. Dessa maneira, acreditamos que os instrumentos são produtivos para o processo de gestão. Vale destacar que as operações possuem um prazo longo de vencimento e são cuidadosamente monitoradas pela equipe de gestão de riscos da Kinea, atendendo a critérios como liquidez e percentual máximo do fundo e custo. É importante também ressaltar, gente, que essas operações compromissadas é uma forma que os fundos imobiliários CRIs encontraram de aproveitar as oportunidades do mercado, fazendo a alocação, e após alocar esse patrimônio nessas operações, o fundo pode vir posteriormente a lançar uma emissão para ir lá, quitar essas operações compromissadas e ficar ali sem alavancagem. Então, antes o fundo necessitava fazer as emissões primeiro para pegar esse dinheiro e alocar, e hoje não. Hoje o fundo ele pode alocar ali através de operações compromissadas e depois, posteriormente, fazer aí a emissão, pegar esse dinheiro e aí quitar essas operações compromissadas. Lembrando que fazer essas operações compromissadas tem um risco, já que essas operações podem ser utilizadas de forma especulativa, então não é ali, digamos assim, um almoço grátis do mercado. Tem risco essas operações, mas a gente está falando aqui de gestão Kinea. Então a gente sabe que aqui mesmo eles citam que essas operações são cuidadosamente monitoradas pela gestão de risco, então, e como o patamar ali é de 7,9%, abaixo de 10%, não é algo assim tão arriscado para o fundo. Agora vamos saber quais foram as atualizações do mês para esse fundo. Ao fim de outubro, o fundo apresentava uma alocação em relação ao seu patrimônio de 99,3% em CRIs e 8,5% em instrumentos de caixa, que serão destinados a operações. A parcela investida em CRIs em CDI corresponde a 98,4% do seu patrimônio líquido, remunerada a um yield médio marcado ali a mercado de CDI mais 2,51% ao ano e com prazo médio de 6 anos. Para maiores detalhes, por favor, ver ali a seção resumo de carteira, lá no relatório gerencial do fundo. Durante o mês de outubro foi realizado um novo investimento, totalizando 140 milhões a uma taxa de CDI mais 2,75% ao ano. É importante a gente olhar aqui que a gente tem ali um portfólio de CDI mais 2,51% e o fundo fez um novo investimento a CDI mais 2,75%. Ou seja, isso eleva ali um pouquinho a taxa média do portfólio do fundo. E esse CRI é um CRI devido ali pela JHSF, o volume investido foi de 140 milhões, a taxa CDI mais 2,75%. E a descrição da operação é uma operação que já era presente ali na carteira do fundo e é baseada no projeto Boa Vista Estates, da JHSF, o qual contempla aí estâncias, lotes e residências. O CRI conta aí com garantias de alienação fiduciária dos lotes do empreendimento, alienação fiduciária das cotas da SPE detentora desse projeto,
seção fiduciária de recebíveis do projeto, fundo de reserva e, adicionalmente, o CRI conta com convenantes financeiros e imobiliários. E esses convenantes, se vocês não sabem o que é, são cláusulas aí restritivas em um contrato financeiro. Ou seja, é um nível ali a mais de proteção aí para o fundo. Agora vamos ver os dividendos desse fundo. E a gente pode ver uma coisa aqui no histórico de dividendos desse fundo. Esse fundo ele possui dividendos aí muito voláteis e os dividendos referentes a outubro, cuja a distribuição ocorrerá no dia 14 de novembro, são de R$ 1,10 por cota e representam uma rentabilidade equivalente a 104% da taxa DI, ou no caso, o CDI. Isso isento de imposto para pessoas físicas, considerando uma cota média de ingresso de R$ 103,86. Que a gente pode ver que no dia 31/10 a divulgação foi de R$ 1,10, o que dá aí um yield de 1,9%, com um dividend yield dos últimos 12 meses de 11,4%. É importante ressaltar que a gente está no momento em que os fundos recebíveis indexados a IPCA estão pagando menos devido à deflação pontual dos últimos 3 meses, e esse fundo, como ele tem uma parcela mínima mesmo, quase inexistente ali alocado no IPCA, ele não sofreu nos últimos meses em termos de dividendos por conta da deflação. Em termos de rendimentos totais, aqui a gente tem uma distribuição de R$ 88,42, o que dá uma média de 62 centavos aí de distribuição de rendimentos desse fundo. Se a gente pegar essa distribuição média e dividir pelo valor lá do IPO, a gente tem um yield médio desse fundo ali de 7,42% ao ano. Mas nos últimos meses, com a Selic lá em cima, esse fundo entregou aí R$ 11,46, o que dá uma média que antes era de 62 centavos para 95 centavos distribuídos. E isso leva a renda média ali sobre o valor do IPO para 11,43% ao ano. É importante que vocês entendam que esse fundo ele é muito sensível à taxa Selic, já que ele é totalmente indexado ao CDI. Então, esse fundo, durante muito tempo, quando o mercado estava em alta e a Selic estava em baixa, era um fundo que os investidores, pessoas físicas, não queriam saber, só que nesse momento, tanto o investidor institucional quanto o investidor pessoa física está indo atrás desse fundo, porque é um fundo muito seguro e é um fundo que está entregando muito rendimento devido à alta da Selic. No final do mês, o Copom optou por manter a taxa básica de juros da economia no patamar de 13,75% ao ano, que é o patamar atual. O mercado projeta que as taxas de juros se manterão em 2 dígitos, pelo menos até o final de 2023, informação importante que deve ser considerada ao investir. Como destacado em relatórios anteriores, o nível atual da taxa Selic beneficia diretamente a rentabilidade do fundo, tendo em vista sua carteira majoritariamente pós-fixada. Adicionalmente, os rendimentos distribuídos no período também refletem o elevado percentual alocado do caixa do fundo. Adicionalmente, os rendimentos distribuídos no período também refletem o elevado percentual alocado na carteira do fundo, tendo sido realizados novos investimentos no mês utilizando de parte dos recursos captados pela emissão de cotas. Então, uma coisa que é muito importante saber é que uma coisa que eu não gosto muito, que vocês perguntam bastante, é qual é o fundo do momento? O KNCR se encaixaria nisso, em questão de o fundo do momento, mas não quer dizer que é aquele fundo que você deveria investir hoje para no futuro se livrar dessas cotas. É um fundo que ele vai muito bem durante a Selic alta, mas a gente entende que a Selic é bem volátil na nossa economia, vai ter momentos que ela vai estar em patamares altos e momentos que não vai estar. Então esse fundo aqui ele serve para fazer perfeitamente um hedge da sua carteira relacionado aí a quanto está o patamar de taxa Selic. Agora vamos ao que interessa, rentabilidade. Em termos de rentabilidade, a gente vai diretamente ao ponto e a gente vai lá para o nosso gráfico do TradingView com o nosso Excelzinho básico aqui que a gente pega o retorno acumulado do fundo desde seu IPO, que foi de 112,52%,
A gente calcula o retorno médio desse fundo, que foi de 7,8% ao ano, e depois a gente vai entender esse rendimento, o quanto desse rendimento foi um retorno real. E esse fundo, como ele é muito indexado ali a taxas de juros, e é um fundo muito seguro, ele tende a entregar um retorno real inferior por conta do risco, né? Se o investidor corre pouco risco, ele aceita pagar mais por esse fundo. E aí ele tem um retorno um pouquinho inferior. E o retorno real desse fundo foi de IPCA mais 2,7% ao ano. A gente vai ter ainda vídeos onde a gente vai fazer comparações de segmentos. A gente vai pegar todos esses dados aqui, vai juntar em uma tabela e vai comparar aí alguns fundos por segmento, tá bom? Vocês não perdem por esperar. E a melhor forma de vocês me ajudar a fazer mais rápido esses vídeos é se inscrevendo no canal, apresentando o canal para novos investidores, para que a gente possa crescer de maneira mais rápida, para que eu tenha a capacidade de fazer mais vídeos aí por semana, ok? Essa semana a gente vai soltar aí pelo menos 2 a 3 vídeos e a gente vai tentar engrenar aí o nosso canal, tá bom? Eu pergunto a vocês se vocês investem aí em KNCR11. Me conta aí nos comentários e aproveita que você vai descer aí na seção de comentários e deixa um feedback positivo pra gente ou até mesmo uma crítica construtiva. Pode ficar à vontade aí para dizer o que vocês acharam do vídeo. Se vocês tiverem também alguma dúvida, pode deixar aí e, por favor, não esquece aí de deixar um like no vídeo. Eu tenho visto que nos últimos vídeos vocês têm esquecido de deixar like. Tá bom? Deixa um like, também assiste a nossa playlist que está aí do lado de Radar de FIIs. Eu desejo para vocês bons estudos e te vejo no próximo vídeo.